Quem é que gosta de promessa aqui, gente? Ah, não, fala sério. Fala sério, quando você está assim, sentado no seu lugar, e de repente chega uma irmã do coque. E do nada chega para você e diz assim, ó, já começa em língua, xalamanabachore, aí você já se arrepia. E aí, puf, derrama o manto. Promessa. Quantos aqui não já viveram isso na vida? Eu já vivi muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas deixa eu perguntar uma coisa para mim e para você hoje. Você está vivendo essas promessas? Estou olhando devagarinho. Raio-X. Talvez você está dizendo assim, não, pastor, graças a Deus, eu já estou vivendo algumas. Tem outras que eu ainda não estou vivendo. Mas vai viver. Vai viver. Mas a pergunta é, e por que não está vivendo ainda? Vamos responder hoje? Porque o tema da mensagem de hoje é prepare-se para receber a promessa. Vou repetir, tá? Prepare-se para receber a promessa. Eu acho que você já pegou a resposta. Tem promessas que ainda não aconteceram na nossa vida porque a gente não está preparado. Não está preparado. Tem coisas que Deus está dizendo assim, peraí, eu vou te dar, mas eu vou ter que te preparar antes de te dar. E esse tempo do preparo é o tempo em que a gente fica um pouco inquieto, é o tempo em que a gente fica, perguntando, será que Deus está me punindo? Será que Deus está me castigando? Será que Deus não quer o melhor para mim? Será que foi a voz de Deus mesmo que eu ouvi lá atrás, quando Ele disse que ia fazer isso ou aquilo outro? A verdade é que foi a voz de Deus. Tudo que Deus agora está fazendo é nos preparando para vivermos o que Ele deseja para a nossa vida. E quando a gente fala de preparação, a gente vive numa sociedade que subestima essa palavrinha. Por quê, gente? Porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade que quer tudo de forma instantânea. Quem gosta de doraminha aqui? Também gosto. Só tem mulher em casa. Mas dorama é um negócio coreano, da Coreia do Sul. Eu tive há pouco tempo lá. Eu comecei a perceber que o que o coreaninho gosta, gente? Lamen. É um macarrãozinho instantâneo. Miojo, gente. É miojo. Miojo é o que é instantâneo, gente. O povo gosta de coisa que coloca no micro-ondas e em poucos minutos o que é que vai acontecer? Vai ficar pronto, vai ficar preparado. Aí você vai lá, come, cheio de alegria. E com todo respeito a quem gosta de miojo, Deus é o Deus que prepara banquetes para nós. Vou repetir isso. Deus é o Deus que prepara banquetes para nós. Quando a Bíblia diz que Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, é porque essa mesa está farta, está cheia. Ele unge a nossa cabeça com o óleo e o nosso cálice fica cheinho. Não, transborda. É porque Deus não trabalha no instantâneo. Ele trabalha na preparação para trazer banquete. Tem portas que para eu e você atravessarmos, meu filho,
vai ter que passar pelo preparo. Não é que Deus fechou, é só um paredão para que eu e você subamos. Quem já fez, como é o nome daquele negocinho que a gente sobe na rafting? Não, é rapel. Sabe quando você tem aquele paredão cheio de rocha, e aí você tem que subir ele? É o que Deus faz comigo e com você. Deus está dizendo assim: tem uma promessa? Tem, mas eu vou preparar você para viver essa promessa. Sobe no paredão. Não fechei a porta não. Eu só quero que você esteja preparado para quando a promessa chegar, você a viva de forma intensa. A Bíblia fala sobre Josué. Eu tenho falado um pouquinho sobre ele esses dias. Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse livro é um livro que fala de transição. Moisés sai, Josué entra. Nós vamos ver um povo, depois de 40 anos de treinamento para sobreviver, agora eles vão precisar o quê? Aprender a viver o sucesso da promessa. Agora era para possuir. Agora, a mentalidade do deserto, gente, não podia mais fazer parte da vida deles. Por quê? Porque esse pensamento velho não iria sustentá-los numa nova estação. Eu aprendi, gente, nos 23 anos de ministério, de Igreja do Amor, nós aprendemos sempre a estar aberto para o novo. Para o novo. A gente já teve a época em que a gente trazia o pastor Gidel. Quem lembra aí? Não, quem lembra aí? Fala sério. E não é que eu não vou trazer não, posso trazer. Fazer um negócio do fogão, um vigilhão do amor. Vigilhão. Não. Vai estar marcado. Eu não sei se ele vem. Mas vigilhão do amor em dezembro. Início de dezembro. Eu disse que vai ter vigilhão do amor início de dezembro. Vai ser fogão, vai ser manto, vai ser busca por mais da presença de Deus. Ou seja, a gente já teve tempos, ciclos, mas deixa eu te dizer uma coisa: nós nunca ficamos presos ao que passou. A gente sempre entendeu que precisávamos ser flexíveis. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse, e serve para mim e para você, e tem a ver com promessa. Prepara. Já foi lançada uma palavra profética daqui para dezembro, hein, filho? Eu creio nisso, viu? Você falou, eu peguei. Mateus 9,17, Jesus vai dizer assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Aqui, diante do que Deus tinha falado para Josué, Josué precisava ser flexível, tinha que estar disposto a levar o povo a desaprender, e a gente vai ver isso lá na frente, e reaprender. Para quê, pastor? Para estar preparado para viver a promessa. Olha o que Deus vai falar para Josué no meio de uma transição, no meio de uma preparação para entrar numa terra prometida. Moisés, o meu servo, está morto. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Aqui é o seguinte: aqui a gente encontra o povo entre o estava, que era Moisés, e o estarei, que é Deus. Ou seja, aquilo que passou, passou. O que estava por vir, iria vir. Aqui a gente encontra o líder do passado e a promessa do futuro. Quando a gente começa a entender aquilo que Josué estava passando e que o povo estava vivendo, eles tinham que entender: o que funcionava antes não vai funcionar mais agora.
abra-se. Deus está preparando eles para viver promessa. Tem gente que não vive promessa porque ainda está preso ao que funcionava e não se abre ao que Deus agora quer usar. Ei, mudou o maquinário. Imagina, gente, se a gente continuasse com aquele telefonão celular. Eu não peguei essa fase, não. Que é isso? Se o pastor João tivesse aqui, eu dizia, fase do pastor João. Mas fala sério. Como é que ia ser a gente com aqueles computadores, gente? Enormes. Aqueles CPU, misericórdia. Ei, o maquinário mudou. Aqui, a gente vai ver então um comando direto de Deus. Seja forte e corajoso. E a gente não pode confundir força com raiva. Não pode confundir coragem com barulho. Não. Porque tem gente que fala duro, mas quebra fácil. Tem gente que sabe que força verdadeira não é brutalidade, é estabilidade. Não é grito, é firmeza. O que Deus está querendo mostrar aqui é, para você, Josué, e o povo, viver a promessa de possuir a terra, vocês vão ter que ser estáveis. Vocês vão ter que ser firmes. Tem gente que não está pronto para viver promessa, porque ainda está na instabilidade do velho, só que é o velho. E ao mesmo tempo, olhando para o novo, querendo o novo, mas está feito aquela gangorrinha. Quem já brincou de gangorra aqui? Todo mundo, com certeza, né? Gangorrinha, né? Não. Deus quer firmeza. Deus quer estabilidade. Se for para deixar o que passou para trás, deixa. E agora começa a olhar para frente, entendendo que tem algo maior. Talvez é o que você está vivendo. Você está no estava e o estarei. Entre. Está no meio. O que é que eu faço, pastor? Escuta. A Bíblia diz que a gente prossegue para o alvo. O alvo está onde? Está atrás ou na frente? Alguém aqui vai atirar, hein, filhão? Querendo atingir lá atrás, olhando para frente? Não. O alvo é aqui. É para frente. Gente, em nome de Jesus, nós não somos o crente caranguejo. Nós não somos aqueles que, infelizmente, ao invés de estar progredindo e se preparando para viver o que Deus disse que a gente ia viver, aí passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. Promessa tem, mas não vive. Você vai viver promessa na sua casa, você vai viver promessa no seu trabalho, você vai viver promessa na sua empresa, você vai viver sonhos, porque sonhos também são promessas. Você vai viver, mas hoje você vai ser levado para um outro nível, vai ser preparado para sair desse lugar em nome de Jesus, e daqui para dezembro viver o que Deus tem para a sua vida. Quem está comigo aqui, quem crê nisso, celebra em nome de Jesus, que eu creio. O segredo é você ouvir a voz do Espírito Santo, o mesmo Espírito que falou ali com Josué lá atrás. Seja forte, seja corajoso, estou contigo. Vamos, o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Bora. Olha para frente. Deixa eu te sustentar. Então como é que eu vou ser preparado para receber a promessa? Primeiro, você precisa saber ser comandado por outros. Entenda que promessa nunca nasce no seu coração. Como é que é, pastor? Não vem de você. Promessa é coisa do céu, de Deus. A Bíblia vai falar em Josué 1, 10, 11. Então Josué deu ordens aos oficiais do povo, dizendo: percorrei o acampamento e ordenai ao povo: preparai a provisão, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Gente,
Israel estava prestes a entrar na terra prometida, estava bem assim, na boca do gol. Ia atravessar o Jordão. Deus tinha falado antes, em Josué 1, nos versículos anteriores, com Josué, de forma direta. Escuta, não foi algo que Josué simplesmente chegou e falou para o povo. Foi um negócio da cabeça de Josué. Não. Se você for ver os versículos anteriores, do 1 ao 9, é Deus, está ali, reafirmando a missão que ele tinha, a promessa que tinha feito, desde o momento em que Moisés tinha sido levantado. Somente depois disso, o que é que Josué faz? Aí a gente chega no versículo 10, Josué dá ordens. Aqui a gente vai ver o seguinte, como é que caminhou o comando? Foi Deus, Josué, os oficiais e depois o povo. O direcionamento, o comando, a orientação não foi algo que veio de Josué inicialmente, foi algo que veio de Deus. Por isso que, escuta, quando você ouve uma promessa, é porque é Deus que está te dando. E você tem que crer, você tem que tomar posse. Mas você vai ter que entender que aquilo que Deus vai te dar tem que ser passado adiante. Matthew Henry diz assim: Josué não age por ambição, mas por comissão. Ele não se move até ser movido pelo Senhor, e só então ordena ao povo o que o Senhor lhe havia ordenado. É simples. Em qualquer área da nossa vida que a gente deseja viver uma promessa, Deus diz assim: vou te levantar como líder para você ser bênção na vida das pessoas. Só lidera bem, gente, quem aprende a ser liderado. Não tem como. Não existe. Vê que coisa interessante. Eu estou com uma família aqui que é de Orlando, está passando um tempo em João Pessoa. Essa família, quando chegou uma das primeiras vezes lá em Orlando, eu vi que o coração deles era um coração que tinha a motivação certa, amavam a Deus, queriam servir. Mas quando chegaram para mim, e a gente estava conversando há pouco tempo, eles disseram: a gente está querendo servir, a gente quer isso, aquilo, outro. Eu disse: que bênção! Já estão na célula, já conhecem a visão da igreja, já estão sendo liderados. E aí eles disseram: uau, não, mas a gente vai. É o que? Tem que ir para a célula? Tem que passar um tempo? Tem que conhecer mais aquilo que a igreja do amor vive? Isso mesmo. E sabe o que eles fizeram? Não ficaram dodói. Não disseram assim: o pastor Arthur não quer que a gente sirva. Não, eles entenderam. E eu sabia lá dentro do meu coração, eu sabia que eles eram uma bênção. O que eles fizeram? Foram para a célula, começaram a ser liderados. Depois de um tempo, começaram a servir. E servir somente a família toda, o casal e os 2 filhos, servindo com alegria, se submetendo. Aí chegou um tempo em que eu fiz assim: peraí, eu estou precisando de um líder. Eu estou precisando de um líder para essa área aqui da projeção. Eu estou precisando desse outro líder para a área da iluminação. Tal. Quem foi que começou a liderar? Eles. E hoje eu tive a alegria de poder abençoá-los, porque eles já estavam na célula, fizeram o curso base, fizeram o lidere, e hoje, semana que vem, vai nascer mais uma célula em João Pessoa. Fiquem em pé, meus filhos, vamos lá. Igor, Karina, Larinha, Cauê está aí também no coraçãozinho, não pôde vir. Olha que lindo. Vai ser uma bênção, vai florescer em nome de Jesus. Obrigado. Sabe o que é isso? Tem promessa. Mas primeiro eles entenderam que precisavam ser liderados.
Gente, Josué aprendeu isso durante anos ao lado de Moisés, sendo liderado por Moisés. Antes de ele ser comandante, ele se tornou servo. Todo o tempo ele esteve debaixo de autoridade, antes de exercer a autoridade. Mateus 8, 9. Sabe quando Jesus está elogiando o centurião? Porque olha o que o centurião diz: pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Gente, o centurião entendeu algo que a gente precisa entender para vivermos promessa de Deus. A autoridade só é legítima quando flui de alguém que está submetido a uma autoridade maior. O próprio Jesus tinha um pai como autoridade. E por que, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho que saber justamente, ser comandado por outros. Sabe por quê? Porque quem te deu a promessa é Deus, e é Ele que tem que te guiar até ela. Não foi a irmãzinha do coque, não, gente. A irmãzinha do coque só foi um instrumento, mas foi Deus. E você tem que entender isso. Na vida cristã, na liderança, tem muita gente que quer dar ordem sem nunca ter obedecido. Tem muita gente que quer levantar a cabecinha e comandar. Não. Se você acredita que Deus tem coisas grandes para a sua vida, antes de você ser ouvido, aprenda a ouvir. Escuta, tenha discernimento, tenha uma audição sensível à voz de Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não tem como você ser líder sem nunca ter sido discípulo. Nas áreas da vida é assim, ministério. Antes de ser pastor, líder de célula, discipulador, tem que ser discípulo. Paulo diz ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Porque só quem segue pode ensinar outros a seguir. Em casa, tem muita gente que tem promessa para sua casa, e Deus vai trazer à tona, e Deus vai honrar. Mas se você está dizendo, eu quero ter mais autoridade, ensinar melhor meus filhos a se submeterem a Deus, então você é o primeiro que tem que obedecer aos comandos de Deus e à palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, porque não vá tentar ensinar seu filho, sua filha, o que você não vive. E nem venha terceirizar e colocar isso para o decolar. Porque é isso mesmo. É a verdade, gente. Promessa: meus filhos serão discípulos do Senhor, será grande a paz dos meus filhos. Eu creio nessa promessa, mas deixa eu te dizer uma coisa: se eu não sou o exemplo, se eu não primeiro tenho Deus me comandando pela palavra dele, e aí eu entendo qual é o pai que eu tenho que ser, qual é a mãe que você tem que ser, se jogar para eu decolar, pior é que o pessoal vai ensinar o correto, mas quando você chega em casa, vê o errado. E uma das maiores referências que a criançada tem é de você, pai. É de você, mãe. A criançada muitas vezes me vê como uma referência. Claro que sim. A gente estava na Bienal e teve um momento que a criançada estava lá, foi uma coisa tão linda, e uma menininha tão fofinha estava lá, e disse, pastora está linda, falou com o pastor, está linda, disse, mas agora eu quero o pastor Arthur. Ela foi, me deu um abraço, tirou uma foto, depois chegou para mim e fez assim: ô pastor, eu queria saber de uma coisa. Ela é toda assim, sabe? Eu só vejo o senhor com microfone, só microfone, toda hora. Aí eu disse: é porque eu sou pastor, mulher. Então o microfone é para o povo me ouvir direitinho, sabe? Eu sei a referência que eu sou para a criançada. Mas deixa eu te dizer,
Antes de mim tem você. E antes de você tem Deus. Então imita a Deus. Que o seu filho e sua filha vão olhar para você, vão te imitar. Porque você imita a Deus. Aqui vai ser só o fluxo. Aí a criançada se prepara, porque vai voar alto. Trabalho. Tenho promessa no trabalho, pastor. Deus vai me usar. Deus quer que eu cresça no trabalho. Maravilha. Mas, primeiro, você que é liderado por alguém, sabe se submeter à autoridade do seu chefe? Tem gente que começa a trabalhar, rapaz. Trabalho é cultura. Tem cultura no trabalho, gente. Você tem que seguir cultura. Chega a qualquer hora? Como é que é? Chega? Chega não. Vai ter horário. Não vai ter? Tem. Vai obedecer tudo direitinho. Aí você não se submete. Você quer continuar trabalhando e crescendo? A promessa de que Deus vai me honrar. Não vai não. Vai nada. Deus tem que primeiro preparar você para isso. Ah não, mas eu sou chefe. Então agora a minha pergunta é: você como chefe está sendo tirano? Ou você está sendo um chefe respeitador? Porque todo chefe tem um outro que está acima dele também. Mesmo que você seja um CEO e esteja à frente de uma grande organização, principalmente se você for um servo de Deus, você sabe que tem ele que tem que passar direcionamentos do céu, princípios do céu, para você aplicar na terra. Deus tem promessas para qualquer área da nossa vida. Agora, se você não souber se submeter, quando Deus te honra, quando Deus te exalta, você perde. A gente sabe na Bíblia vários exemplos, gente. A gente vê Nabucodonosor, a gente vê Saul, a gente vê tanta gente que era para ter vivido promessas. Josué não chegou para o povo para dizer assim: vou falar o que eu acho que vocês têm que fazer porque eu sou líder. Não. Josué disse assim: Deus me disse, e a gente vai fazer desse jeito. Aqui Josué não está transferindo para as pessoas a sua própria vontade, não. Mas é a vontade de Deus. Submeta-se a Deus, que te deu uma promessa. Faz com que essa submissão estabeleça a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E quando você fizer isso, Deus vai fazer como fez na vida de Josué. Josué passou muito tempo só lá, se submetendo à liderança de Moisés, que ouvia a voz de Deus. Quando Moisés morre, Deus continua. Passa direcionamento para Josué. Josué passa para os oficiais passam para o povo. É isso que a gente vive aqui nessa igreja. É isso. Cada direcionamento. Tem os antigos vão lembrar. Cada direcionamento que eu chegava para falar, para dizer: filhos, vai acontecer isso, filhos, a gente vai viver isso, filhos, pá. Não era porque eu estava trazendo minha vontade, eu estava ouvindo a voz de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: já tem tanta coisa que está queimando no meu coração, porque a igreja do amor vai viver os próximos 23 anos da história dessa igreja como nunca viveu antes. Vai ser a porção dobrada no nome de Jesus. Quem crê nisso? Não, você não está entendendo. Vai. Só para você ter ideia, Deus já me disse qual era a palavra profética do ano que vem. Já está queimando no meu coração. E junto com esse fogo que está queimando no meu coração, tem um monte de promessa que Deus está dizendo assim: se prepara que vai acontecer em nome de Jesus. Isso é para a sua vida também. Ei, simplesmente saiba ser comandado por outros. Primeiro Deus, e depois Deus também vai colocar pessoas do seu lado. Na multidão de conselheiros há sabedoria.
Não vai fazer nada na doida. Não. Você sabe o que eu fiz quando cheguei em Orlando? Para a gente poder viver o que a gente está vivendo hoje e vai viver mais ainda. Hoje a gente está no nosso lugar, gente. Com menos de 3 anos de igreja do amor. Quem vive nos Estados Unidos, eles sabem a dificuldade que é conseguir igreja, conseguir local, etc. Não é fácil, não. A gente tem um lugar para quase 1.000 pessoas, gente. Quase 1.000 pessoas. E com fé em Deus, a gente vai fazer o nosso culto de Ano Novo já lá. A gente está usando um outro local, que é o mesmo, na verdade, porque é grande, o edifício é enorme. Mas a gente já pegou um pequenininho, sabe por quê? Porque eu me submeti a pastores que estavam lá mais tempo do que eu. Eu cheguei para eles e disse assim, estou alugando um local, eu preciso ter os permits, que são as liberações para a gente começar os cultos. Me diz o que é que eu faço. E um pastor, eu procurei uns 3, e um desses disse assim, pastor Arthur, entra como está, não mexe em nada. Porque aí você entra, depois você pode pedir a liberação do outro grandão, mas você não deixa de ter culto no pequeno. Estava lá. Não foi, filhão? Está ali, ó. Hoje ele está aqui. O povo está saindo de lá e vem para cá. Olha aí, está vendo como é que é o negócio? Filhos, aí Deus coloca alguém na sua vida que é sábio, que é de Deus, traz direcionamentos. Agora, seja liderado, seja comandado. A gente tem uma igreja em célula. Vai para a célula. Vai para a célula. Seja cuidado. Tem alguém perto de você. Não quero, não preciso. Precisa. Sabe, a maioria das pessoas, infelizmente, só percebem que precisam quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, quando vem o problema. Aí nessa hora essa pessoa procura a célula mais perto da casa e já vai de madrugada procurar o líder porque precisa de ajuda. Ou não é, gente? Não faz isso não. Seja preventivo, faz feita Abigail. Bora. É isso. Pergunta a pessoa que está perto de você, já está na célula? Não pergunta ela assim, já está na célula? Se não está, vai para a célula. Ó aqui, ó. Esse aqui chegou há pouco tempo nos Estados Unidos, está atrás de Davidson. Já está na célula aqui, ó, de Davidson de Cássia. É isso aí. O que é que eu faço, pastor, para me preparar para a promessa? Tenha responsabilidade com o próximo. Porque primeiro, a promessa não é só para você, é para o próximo também. Quando Deus disse assim, de Paulista para o mundo, era só paulista? Não. Era Abreu e Lima, era Camaragibe, Zona Norte, Zona Sul, Cabo, Uberlândia, Mojimirim. Vai me ajudando. São Luís, porque são muitos agora, né? Paulista. Aí a gente vê João Pessoa, Campina Grande, Salvador, Itamaracá, Orlando, Maryland, Maceió, eu falei Salvador, Natal, Aracati, Olinda. É promessa, isso é promessa, gente. E pode ter certeza, se tem alguém que quer ver essa promessa acontecendo, é a gente. O que é que vocês estão fazendo, pastor? Se preparando. Você não tem ideia do que a gente está fazendo. Está se preparando. Porque Deus vai fazer. Mas a promessa não é só minha não. E tem que entender que é todo mundo junto. Por isso que Josué 1:12 ao 15 diz: e a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, disse Josué: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos concedeu esta terra, vossas mulheres, vossos filhos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu além do Jordão. Porém vós todos os valentes, armados,
passareis adiante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, a possuireis, a qual vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. É o seguinte: essas tribos aqui, essas duas tribos e a meia tribo de Manassés, já tinham recebido a bênção, a promessa antes. Mas só que, peraí. Não tem vitória individual que se sustente se o corpo ainda está em guerra. Corpo, eu estou falando corpo de Cristo. É o corpo. Aqui era uma nação toda, gente. Então, o que é que Josué vai dizer assim? Peraí, vocês só podem descansar quando seus irmãos também descansarem. É isso. Por isso que eu acredito que a minha promessa se torna bênção para você viver a sua. A sua. É quando a gente começa a entender que Deus nunca nos chamou para vivermos a fé de forma individual, não. É para responsabilidade mútua. 1 Coríntios 12, 26 diz: de maneira, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A gente vive o evangelho que não permite que a gente seja salvo sozinho. Não, peraí. Bora puxar mais uns poucos aqui, ó. Vamos lançar a rede. É por isso que a gente carrega, como diz a Bíblia, o fardo uns dos outros. Sacode seu irmão e diz assim: conta comigo para levar seu fardo. É isso aí, fala pro outro aí, ó. Conta comigo para levar o seu fardo. Porque o que começa com fardo termina com promessa. Termina com promessa. Eita glória. Agora, esse texto aqui é um confronto, viu? A pergunta que não quer calar é: quem a gente está ajudando? Quem a gente está ajudando? De alguma forma. Vivendo a nossa promessa. Porque sentar na cadeira confortável, desfrutar do seu salário, exibir suas conquistas, se o seu irmão ao seu lado continua lutando sozinho, tem alguma coisa errada. Josué não deixou de ser transparente com essas tribos. Ele disse assim: vocês estão vivendo algo bonito, não estão? Tá bom, mas só descansa depois que seus irmãos também viverem o que Deus prometeu para eles. Porque descanso só é legítimo quando ele é coletivo. Todo mundo, bora! Por isso que a gente é uma igreja que se une. Vamos lá! Vamos levantar para ajudar a São Luís, para ajudar Mogi, para ajudar Cabo, para ajudar. É isso. Foi assim que nasceu tudo. Não existem igrejas do amor, existe igreja do amor. Nossa vitória tem que levantar alguém. Tem que levantar. Porque se não levantar, é vaidade. É vaidade. Aí é feito Nabucodonosor. Olha o que eu fiz. Fez o quê? Não, peraí. Passou de ti o reino. Puf. Deus, quando olha para mim, para você, Ele não está medindo a nossa maturidade pelo que a gente conquistou, não, gente. É pela nossa luta. Quanto eu estou disposto para lutar pelo outro. A gente nunca vai deixar de ter a essência, e é o que a gente está ensinando a quem está chegando e lembrando a quem está aqui há muito tempo e não pode se esquecer. A essência. A essência. A gente é um. A gente se alegra com o que Deus faz na nossa vida, mas a gente se alegra com Deus
faz muito mais na vida do nosso irmão. Do nosso irmão. Ah, como é bom. Cada vitória, cada conquista, cada promessa. Teve um que chegou para mim e falou: pastor, estava na blitz nele, o senhor tem que ver meu carro. Eu disse: vou. Aqui nem carro eu tenho mais, peguei emprestado. Eu disse assim: mas é para orar? Deixa eu orar pela chave. Eu disse: não, eu quero que o senhor veja. Vou ver quando acabar o culto. Foi uma promessa que Deus fez a ele. Eu tenho que celebrar, eu tenho que me alegrar. É ou não é, gente? Agora tem gente que vê a promessa na vida do outro e diz assim: por que não aconteceu na minha? Calma, cocada. Essa é antiga. Hoje a gente está nostálgico. Ei, bora lá. Eu me alegro aqui com essa e daqui a pouco chega a minha. Porque reino de Deus não é sobre minha posse, é sobre o nosso descanso. Vamos todo mundo ficar bem. Dietrich Bonhoeffer disse: a liberdade cristã não é para me afastar do próximo, mas para me tornar servo do próximo. Ninguém aqui faz parte dessa igreja para acumular vitórias pessoais. Não. Coletivas. São vitórias de todos. De todos. É poder feito um time. Você já viu um time vencer o campeonato e só o atacante vibrar? E dizer: é isso aí. E o cara, quando for entrevistado, vai dizer assim: gente, graças a mim fomos campeões. Realmente fiz o trabalho todo. Foi difícil, mas eu consegui. Não. A vitória é coletiva. O que a gente vive na igreja do amor é graças a Deus, porque usou os antigos com os novos. Ô pastor, mas tem uns antigos que não estão com a gente. Deus usou também. E a gente tem que ser grato por todos eles. Sabe por quê? A gente vai chegar no céu e vai encontrar eles também. Vamos encontrar eles também. Você não tem ideia. Às vezes eu encontro alguns antigos que não estão mais com a gente, mas estão no reino, estão no corpo. E eu faço questão de dizer assim: eu me lembro. Ah, como eu me lembro. Obrigado. Porque o que a gente vive tem sementes que você também plantou. Por isso que, promessa, para se preparar, tem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com o próximo também. Não é nada egoístico, não. Mas quem está se preparando para receber a promessa também tem que entender a quebra do padrão. Diga assim, ó: alguma coisa vai ter que mudar. Não, repete comigo: alguma coisa vai ter que mudar. Por exemplo, Josué 1:11 diz assim: percorram o acampamento e ordenem ao povo, preparem a sua provisão. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Rio Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Como é que é? Peraí. Vocês lembram, gente? Lembra que o povo não estava mais no deserto, tá? Deserto, eles comiam o quê? Maná. Egito era a mão do faraó que alimentava eles. Deserto era a mão de Deus que alimentava eles. E agora, na terra prometida, quem é que vai ser? Oxe, eles. Agora chegou a hora de fazer o que a Bíblia está dizendo. Preparem a sua provisão. O maná era temporário. Por quê? Porque Deus não queria que o povo permanecesse infantilizado.
calma, vou dar o gagal. É feito a gente quando vai crescendo em Deus, não é não, gente? Gagalzinho, seu líder de célula, chega, bota no colinho, pepetinha, troca a fraldinha, porque tem caquinho. Mas você vai crescendo. Eu disse que você vai crescendo. Que o problema é quando não cresce. E aí o líder começa já a chegar aqui e ver que você não fala mais fino. Quando você chegou, tudo bem. Aí cresceu, ficou mais homem. Tudo bom, meu líder. Ou seja, isso é maturidade. Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o padrão muda, porque o ciclo terminou. Agora ele já chega e diz assim: líder em treinamento. Aí você, não faz isso. Aí já fala fim de novo, não faz isso, né? Mas não, rapaz, bora. Você está servindo, você é voluntário, aí, então começa a crescer, gente. Eu vivi isso. Primeiro, naquela época, escola bíblica dominical, aprendendo com meus líderes, participando de todos os cultos na igreja do meu pai, vendo louvor, maravilha. Aí decidi tocar violão, aprender a tocar violão. Daqui a pouco entrei no louvor dos adolescentes. Opa, peraí, padrão mudou, né? Eu amava receber a palavra na escola bíblica e tal, aquilo outro. Eu ia para a União Batista de Adolescentes. Era UBA. Antigo, viu? Antigo. Tu conhece. Esse é antigo também. Aí, de repente, o professor de escola bíblica dominical disse assim: não, é você que vai dar a lição do próximo dia. Aí o meu líder da UBA disse assim: não, eu queria que você trouxesse uma palavra um dia. Eita, deixei de falar, oi. Comecei, tudo bem. Daqui a pouco, diz assim: não quero você tocando nos adolescentes, quero você agora no louvor da igreja. Eu disse, eita. Até que um dia, meu pai chega e faz assim: vai lá para Paulista. O quê? Padrão mudou. A fase do maná tinha acabado. Receber na mãozinha, acabou. O que antes dizia pronto, agora tinha que ser buscado, plantado, colhido, preparado. O problema é que tem muita gente que pensa que a mudança de método significa falta de favor de Deus. E não é. É Deus dizendo assim: filho, eu vou fazer mais, mas agora você vai precisar se dar mais para viver mais. Deus não tinha se afastado do povo. Não. Deus só estava levando o povo para um outro nível de responsabilidade, de fé. Agora é com vocês. O maná cessou, mas a promessa continuava de pé. E tudo que Deus queria que Josué entendesse e passasse para o povo é que agora eles teriam que preparar as suas provisões. E venhamos e convenhamos, é muito mais fácil a gente continuar confortável com a provisão que vem do céu do que assumir a responsabilidade que a promessa nos dá. E essa responsabilidade continua vindo do céu. Mas o que é mais fácil para a gente? Sentar. É mais fácil. Zona de conforto. É mais fácil, gente. Não assumir responsabilidades. Eu lembro.
lembro. Quando nossa igreja ainda não tinha célula, era mais fácil. Era bem mais fácil. Eu pregava. Tinham pessoas assim para visitar? Tinham líderes de ministério? Tinham. Mas deixa eu te falar. Relação de verdade. Cuidado. Impulsionar vidas. Para crescerem. Para viverem uma missão de ganhar vidas para Jesus, de cuidar bem delas e de levar a gente para o céu. Não. Até que um dia Deus disse assim: bora, vou te dar uma missão difícil, porque é difícil, mas essa missão você não vai fazer só, mas você vai ter que começar. Padrão mudou. A gente vivia igreja, né? Não era igreja do amor ainda, não tinha célula, até que eu comecei a pregar sobre célula na igreja do amor. Quer dizer, ainda era a terceira igreja batista em Maranguape 1. E algumas pessoas disseram: isso não funciona. Eu disse: não, mas eu vou ter que ir para a parte mais difícil. Eu quero cuidar de vida, eu quero amar vidas. Eu sei que não é só paulista, vai ser o mundo. E aí o maná parou de descer. E a gente teve que pegar a nossa provisão. Eu fico imaginando o povo de Israel podia escrever até um manual assim: 12 passos para você aprender a pegar o maná. Aí de repente Deus diz assim: esse manual não quero mais que você veja. Bora, agora vai ser diferente. Vai lá e faz. Para de viver do ontem, vivo hoje, o agora. E isso exige uma nova mentalidade. A gente vai ver isso mais na frente. Mas uma coisa que eu quero trazer para o meu coração e para o seu coração é o seguinte: escuta, o tempo do deserto acabou. Quando o maná para, é porque está perto de entrar na terra prometida. Então, entenda que agora o padrão mudou. Mudou. Ano após ano. É o que a gente vive nessa igreja. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Ano após ano é o que a gente vive nessa igreja. Prepare-se, porque nesse novo tempo, gente, o padrão agora vai mudar mais ainda. Pode ter certeza. Mas é para melhor. É mudar para entrar na promessa. E isso é para a sua vida, porque através da igreja a gente quer ensinar você. Eu creio, ninguém vai deixar de viver promessa por falta de preparo. Ensinar a gente vai. Basta você obedecer. E se submeter ao tempo de preparo. Porque quem está sendo preparado para receber a promessa tem que se submeter. Josué 1:11 diz assim: daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão neste ponto. Gente, o tempo do preparo é muito mais importante do que o tempo da conquista. É muito mais. Lembra que eu falei no início que muita gente subestima esse tempo de preparação? Gente, é a preparação que define o resultado do que você vai viver. Mas, o que é que eu falei? Tem uma geração que vive de comida de micro-ondas. Comida de micro-ondas. Em 3 minutos você quer viver promessa. Em 3 minutos você vai querer casar. Em 3 minutos você vai querer... Não tem como. Deus não serve comida congelada, não. Serve não, é banquete. É o melhor. E banquete leva tempo. Fala assim para a pessoa que está perto de vocês assim: estou em tempo de preparação. Bora, fala assim, estou em tempo de preparação. É isso. Às vezes a pessoa pensa: não, tu é estranho. Não, estou em tempo de preparação. Não é estranho não, né?
Estou ausente, está nada, estou em tempo de preparação. Você não perdeu a fé, não. Você está em tempo de preparação. Você não está sendo arrogante, não está sendo soberbo, não. Está em tempo de preparação. É a mesma pessoa, mas em um lugar diferente. Em lugar diferente. Vivendo um padrão diferente. Debaixo de uma preparação. Talvez em uma temporada passada você brincou, você não amadureceu, mas agora não, maná parou, eita, vou ter que procurar comida. Vai procurar. Não é punição não, gente, é preparação. E eu vou te dizer, se você não conseguir suportar esse tempo de preparação, você não vai conseguir sustentar a promessa. Não vai. Às vezes as pessoas pensam que a Igreja do Amor sempre foi assim. Não foi. Hein, filho? Não. 10 anos. Depois de 10 anos, Deus foi nos preparando. E eu acredito muito em ciclos. Ciclos. Deus nos preparou para a gente viver coisas que a gente está vivendo hoje. Mais 10 anos passaram. Foram ciclos. Eu fui para os Estados Unidos. A gente está começando um outro ciclo. Só 3 aninhos. Eu estou animado para os próximos 7. Eita, e é 7. E vocês me conhecem, viu? É 7. Porque eu sei. Eu sei. A gente não vai viver a mesmice. Não. Eu creio assim que tem algo tão ímpar que Deus está fazendo. E Deus está preparando. Eu estou doido para dizer a palavra profética do ano que vem. Será que é o ano da promessa? Não. Tem promessa, mas não é não. Agora, vou te dizer, vai mexer com a gente. Porque também vai fazer parte do preparo. Mas, leva tempo. Se submeta ao tempo do preparo. E para se submeter, tem que ter disciplina. Você já viu alguém fazer bolo, filha? Vamos falar bolo, pastora Jace. Pegar a manteiga fria assim, só jogar assim. É assim, filha? Tem que deixar derreter, né? Para dar aquela mexidinha e aí faz outras coisas, os segredos do bolo. Tem um processo para ficar gostoso daquele jeito que ela faz cada bolo. Tem aí, não tem? Vai lá depois. Você vai ver a gostosura que é. Deus, ele faz a mesma coisa. Tem que ajustar a temperatura, tem que alinhar os ingredientes, não é isso? Tem que ser os ingredientes certos. Por quê? Porque se Deus não mexer nesses detalhes que parecem ser muito pequenos, e às vezes a gente vai deixando de lado, né? Como é que vai sair o bolo bonito? E o resultado? Eu cheguei em Orlando e algumas pessoas começavam a dizer: não, já pega logo um lugar, pastor. É isso aí, já abre um bocado de célula. Eu disse: não era? Não, calma. Vamos devagar. Vamos abrir células com saúde, de forma orgânica, com pessoas que entenderam o que a gente vive. Hoje a gente tem 14. Olha, 14. E já tem mais 7. Olha, sendo preparadas. E todos se submetendo ao tempo. Noé, gente, o que é que Noé fez?
Noé se submeteu ao tempo. Filho, 120, sem chuva, aquele povo todo olhando para aquela arcona. Que loucura é essa? Promessa. Vão olhar para a sua promessa e vão dizer: que loucura é essa? Só diz assim: promessa. Promessa. Está acontecendo nada. Calma. Promessa. É isso, a viúva pegou as vasilhinhas emprestadas. Promessa. Leva tempo. A sunamita fez um quartinho para o profeta, porque era uma promessa, havia um tempo. Aquele garotão que entregou tudo para Jesus, que foi multiplicado. Promessa. O tempo passaria, mas o mais lindo de tudo é que quando a gente se submete ao tempo, é aí que a gente crê mais. O fato de se submeter ao tempo não quer dizer que você não acredita que Deus não vai fazer a promessa acontecer. Vai. É nessa hora que você faz um quarto para um bebê que não chegou ainda. É nessa hora que você começa a tomar algumas atitudes de fé, de preparar o chaveiro da sua casa, quando a chave ainda não chegou. Vai ter o tempo? Se submete ao tempo. Mas creia, vai acontecer. O tempo da preparação está prestes a dar lugar ao tempo da manifestação. Você se prepara, passa o tempo, daqui a pouco se manifesta e acontece. Mas para isso acontecer, vai ter que mudar aqui. Achar que vai entrar na terra prometida com mente de deserto, não vai. Por isso que Deus permite o tempo. O tempo é para mudar a mentalidade. O tempo é para justamente mostrar isso. Se você não mudar aqui, não vai mudar na sua vida. Se o povo de Israel que estava com Josué ficasse dizendo assim: mas o deserto, mas Moisés, sabe o que ia acontecer? Iam morrer como a geração anterior morreu no deserto. Você acha que é isso que Deus quer para a nossa vida? Obviamente que não. Tem gente que está perdendo bênção porque muda de endereço, mas não muda de mentalidade. Saíram do deserto, iam para a terra prometida. Vamos mudar a mentalidade. Ainda bem que eles mudaram. Tem que ser feito o filho pródigo, gente. Ele diz assim, Lucas 15, 17, caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Fala assim comigo: caindo em si. Mais forte: caindo em si. Foi isso, mudou a mente. Um anjo apareceu para ele, teve uma revelação, caiu uma Bíblia do céu. Não, caiu em si, mudou a mente, o pensamento. E só tem uma forma disso acontecer: é pela palavra. É quando você ouve a voz de Deus. Por isso que Deus falou com Josué. Josué fala com os oficiais falam com o povo, e o povo vai em frente, passa o Jordão para viver promessa. E aí o que é que eu faço, pastor? Para encerrar, vocês de verdade aprenderam. Quem está sendo preparado para receber a promessa, toma posse da terra prometida. Fique em pé no seu lugar, porque hoje você vai tomar posse.
Josué 1, 2, 3, é o começo do capítulo, o começo da história. Ele diz que Moisés estava morto, mas que o povo, Josué, tinham que se preparar para atravessar o Jordão, entrar na terra que daria aos israelitas. E Deus diz assim: todo lugar onde puserem os pés eu lhes darei, conforme prometi a Moisés. Deus estava dizendo: eu vou dar, mas a Bíblia está dizendo assim: vocês é que têm que pôr os pés lá. Vocês é que têm que pisar. Não vai vir ninguém para resgatar vocês, não. São vocês que vão ter que lutar por ela. Promessa não exclui batalha. Não pense que o que a Igreja do Amor vive nos 23 anos é porque todo mundo ficou assim, sabe? Paradinho, sentadinho. Toda a igreja, não foi todo mundo lutando, todo mundo crendo. Em vários momentos, seja na hora de vender água mineral, seja na hora de entrar em algum tipo de campanha, de ajudar algum campus, né, que estava nascendo. Em todo o tempo a gente sempre lutou juntos. E não vai ser diferente nos próximos anos. E não vai ser diferente na sua vida nos próximos anos. Fecha seus olhos, porque hoje eu quero que você lembre promessas antigas. Lembre-se de promessas antigas. Lembre-se. Talvez a única coisa que Deus está esperando de você é só uma. Preparo. Eu creio que cada passo que até hoje Deus tem permitido você dar é um preparo que Ele tem para a sua vida. Mas talvez o diabo disse assim: Deus está castigando, Deus não quer fazer, o tempo está passando, eu estou só. Não. Chegou a hora de você entender que primeiro você não está só, porque Ele está com você. Segundo, Ele te colocou pessoas do seu lado para poderem, em nome de Jesus, te impulsionar a você viver a promessa que Ele tem para a sua vida, seja ela qual for. Por quê? Porque o descanso vai ser para todos, mas você vai ter que se submeter a tempo. Você vai ter que se levantar e entender. Vai ter que ter alguém te liderando, te acompanhando, te orientando, te aconselhando. Para quê, pastor? Para tomar posse da promessa, para viver de forma literal e intensa o que Deus tem para a sua vida. Coloca a mãozinha no seu coração. Eu quero te pedir por cada vida que se encontra aqui e por aqueles que estão agora no nosso campus online, Deus, em nome de Jesus, faça com que eles vivam a promessa que o Senhor tem trazido para as suas vidas. Nós te pedimos nessa noite, diante daquilo que foi pregado, prepare-os, Pai. Que nenhum deles acredite na mentira do diabo, que nenhum deles acredite que não vai acontecer, porque vai acontecer. Mas hoje eu te peço que essa mensagem que é profética para cada vida possa ser inserida, infiltrada em cada coração, para que todos saiam desse lugar entendendo que há um preparo, que o Senhor tem sim algo plantado no coração dessas pessoas. A promessa não veio delas, veio do Senhor. Salvação da família, nós cremos na salvação da família. Deus, se for uma promessa de cura, Deus, cremos na promessa de cura. Se for uma promessa, Pai amado, na liderança, no trabalho, uma promessa financeira, nós cremos em todas elas, mas nós nos submetemos, nós colocamos o nosso coração debaixo do comando do Senhor, para vivermos debaixo do tempo do Senhor, do Kairos do Senhor, mas na certeza, em nome de Jesus, vamos tomar posse, vamos entrar na terra prometida, vamos viver aquilo que veio do teu coração para o nosso coração. Selamos isso no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém.